Para começar, senhor deputado, como é que inicia a luta armada? A palavra independência tem a ver com resgate, resgatar. Então, resgatar o quê? Para esmiuçar isso, podemos ver que um povo caminhava normalmente, mas depois encontrou um obstáculo. Esse obstáculo é o colonialismo. Dominado pelo colonialismo, a tendência dos povos é sair dessa dominação colonial. Então, a saída, o desejo de sair da dominação colonial, é isso que se chama resgatar o passado, resgatar os valores, resgatar a cultura, as liberdades, os direitos que tínhamos antes de sermos colonizados. Então, aí tem um sentido de falar de independência. Mas esse resgate que nós chamamos de independência não se oferece. No nosso caso, não se ofereceu. Não se ofereceu porque diz a história que o colonialismo luso-tropicalista, que é Portugal, era de ocupação. O colonialismo anglófono e francófono era econômico, não é? O que se passou nas colônias portuguesas? Essa é minha terra. Ocupei, eu é que sou o dono da terra. Nos países francófonos, essa é minha fazenda. Ok? Minha fazenda. Quer dizer, a riqueza que está aqui é minha. Segurava alguém lá da França, vinha, às vezes punha mesmo alguém da terra para gerir as economias, a riqueza daquela terra. E no nosso caso não foi assim. Era mesmo de ocupação. Essa terra é minha. Então, e até eu tenho estado a fazer recurso às palavras do Spínola, que dizia que diferencia o sistema colonial português e o sistema colonial anglófono. E diz assim, que para os ingleses a colonização era, ou guiou-se no seguinte: elevas-te, mas não te aproximas. Ok? Elevas-te, mas não te aproximas. E para os portugueses, aproximas-te, mas não te elevas. E é o que nós vivemos. Aí, na África do Sul havia racismo, mas os negros tinham os seus direitos, estudavam normalmente, então eram elevados, mas não podiam viver com os brancos. No nosso caso, vivíamos com eles, mas você não pode ser nada. Não é? Elevas-te, mas não te aproximas, ingleses. Okay. Portugueses, aproximas-te, mas não te eleves. Penso que é o que vivemos até hoje. A causa das fraudes está aí. Ele não pode ser como nós. Aproxima, esteja conosco, mas não pode ser mais que nós. Não, veja só. Então, diante dessa situação, o que houve é que, vou recuar um pouco, as duas grandes guerras mundiais, não é? Permitiram que aqueles que foram os africanos, não só angolanos, os africanos que participaram nessas duas guerras mundiais, trouxeram uma nova visão, uma nova ideia, não é? A luta pelos nossos direitos. No caso angolano, por exemplo, eu tenho uma obra na minha casa, o Boletim das Colônias, onde encontro uma história, por exemplo, que os angolanos saíam, sobretudo daqui das fronteiras com o Congo Democrático, saíam da Angola e iam viver no Congo. Lá trabalhavam. Lá, inclusive, encontravam-se negros como funcionários do Estado, como polícias, no Congo-Kinshasa. Uhum. Em Angola isso nunca existia. Na altura. E um dia desses, lá no Congo,
o polícia negro prendeu um branco. E os brancos portugueses que viviam no Congo, quando viram isso, disseram, isso não pode ser. Como é que um negro, um ser inferior, vai prender um branco? Está na minha casa o livro. Então os brancos na altura... É só para dizer que o aproximas-te, mas não te levas, é o que estou tentando mostrar. Está o enquadramento. Também está enquadrado. Então, esses negros que viviam no Congo Kinshasa, que trabalhavam, quando o Congo vai ascender à independência, eles criam um outro pensamento, outra vontade de indicar os seus direitos de autodeterminação. Então, isso vai dar o quê? Se eu trabalho, não tenho descanso, e o meu salário não conjuga, até hoje nós também, aqui em Angola, vivemos isso, o salário nunca conjuga até com o hoje. trabalho. Até hoje, sim. Até hoje. Mas esta realidade não já... Não é eu que estou a dizer isso. Alguém disse, como entidade máxima do país, a dizer que ninguém sobrevive do salário. Não sou eu, não estou a inventar nada. Então, se ninguém sobrevive do salário, vai sobreviver de quê? Se ele trabalha e não pode sobreviver do salário, vai sobreviver de quê? Na era colonial havia isso. Em que o negro tinha um salário, mesmo trabalhando tanto, e o branco tinha outro. Deixa-me só ver se eu estou a perceber, Sr. Deputado. Não, estou a tentar mostrar como é que vai surgir o 4 de Ok, então pode prosseguir, para eu depois fazer a... 4 de janeiro. Exatamente. Né? Porque o 4 de janeiro não foi uma coisa automática. É a elevação da consciência patriótica das pessoas, mas essa consciência patriótica advém de uma experiência vivida noutras. Aqueles que vieram das guerras mundiais, que trabalharam, enfrentaram. Sabes que há angolanos, africanos, que foram fazer guerra mundial na Europa. Então, nós tivemos famílias. Eu tive um senhor, meu tio, que era naquela guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele era cabo cornanteiro, como se dizia, e é uma patente. Né? E quando chegou na nossa área, não aceitava que um branco lhe faltasse respeito. Então, a mesma coisa. As pessoas já tinham ganho consciência de que, para além de serem donos da terra, eram maltratados, trabalhavam, mas quase que não ganhavam nada, não tinham descanso. Como diz a história, quem for ler a obra do Camabaia vai encontrar que o vice-presidente da UPA, natural de Malange, que era um seminarista, o Rosário, é que orientou e influenciou as populações, os camponeses, a reivindicarem. Ok. Está escrito. É história. É história. E como diz embora Dom Filomeno, a história não se imagina e não se inventa. Muito bem. São factos indeléveis. Nós que somos da fronteira, muita gente saía da Angola para o Congo. Ia lá trabalhar. Temos aqui os contratados, né? O contratado aqui tinha 2 meses para trabalhar e ganhava, dos 12 meses, ganhava 600 escudo. 600 escudo. Então as pessoas comparavam. 600 escudos hoje, na nossa realidade, estamos a falar de mais ou menos quanto? Bom, vamos ainda deixar isso. Muito bem, mais para frente vamos... Para não compararmos e depois cairmos no erro. Então, todo ser humano, quando encontra uma vida boa, ela fixa. Então, os angolanos saíam, abandonavam. Os belgas ainda respeitavam o negro. Como eu dizia, já tinha cargos. Houve negros polícias. Ok? Houve negros polícias no Congo. Houve funcionários negros. Aqui não. Aqui não. Então, aqueles que lá fora iam trabalhar e criaram uma consciência. De 1900 a 1914, tivemos a Primeira Guerra
Mundial. Os ocidentais fizeram recurso aos negros para lhes apoiarem na Guerra Mundial. Ok? Nessa luta. E esses negros que foram na guerra como militares, quando regressaram com uma consciência diferente. Ok. Não é? Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Isso tudo foi preparando o ser humano, o africano, não é? E sabeis que as independências francófonas foram o resultado da participação dos negros na Segunda Guerra Mundial na parte da França. Não foram independências dadas, conquistadas, mas foram dadas. Estás a ver que hoje é uma independência, amanhã outra, depois da manhã outra. É só entregar. E foram dadas a quem? As pessoas que eles já tinham preparado para o efeito, para garantirem os seus interesses econômicos. E essas independências africanas, sobretudo lusófonas, foram feitas da seguinte maneira. Vos dão a independência política, a econômica não. Não é? Independência política é convosco. Então, a econômica... Toda a economia tinha o poder. A economia é nas mãos da França. Muito bem. E as razões de vários golpes que houve. Sempre que alguém tentou mudar o ritmo, golpeado. Está vendo? Então, bem. Mais ou menos isso. Então, a nossa vida em África foi sendo isso. Mas, como eu já disse atrás, para os portugueses, isso não foi assim. Não foi assim porque eles tinham Angola como sua terra. Conquistei a minha terra, a minha propriedade. Era aí onde eu queria questionar. Depois deste estado de ânimo e motivações políticas dos cidadãos, que postura o Estado colonial português teve face às exigências nacionalistas angolanos? No princípio, era oprimir mesmo com força. Era oprimir com força. Sabe também que o colonialismo português recorreu aos povos de Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé, para trazer negros, não é? Para gerirem com eles Angola. Ok? E são esses que tinham a prioridade de estudarem e não nós, como autóctones. Os autóctones só puderam estudar graças às igrejas. E, sobretudo, aqui destacar a igreja protestante. Não é? Porque o colono português não podia fazer contra a igreja protestante da origem inglesa, que era a Convenção Batista, das igrejas de origem americana, como metodista, como a igreja congregacional. Esses lá, nessas igrejas, o estudo era diferente. Era diferente. E sempre saibam que sempre que alguém estuda, mesmo que você lhe ensina mal, ele sempre se liberta. Entende isso? Sempre se liberta. Então, a igreja ajudou nesse sentido, libertando através da escola e também através do trabalho. Vai dando uma nova consciência às pessoas, mas o colonialismo não esteve lá. E quero destacar aqui culturalmente um elemento. Para o colono português nos manter na condição de oprimidos, sem direito a nada, nós, como linguistas, aprendemos o decreto 77 de 1921, de Norton de Matos. Quem quiser ler, pode ler, onde ela proibia o uso das nossas línguas, na escrita e no ensino. Também continuamos ainda assim. Ninguém pode escrever nada nessas línguas. Ninguém pode dar aulas nessas línguas, a não ser dar um significado de uma palavra. É um decreto, está aí, 77. Então é só para mostrar que o sistema colonial português e os outros sistemas coloniais
eram diferentes. Os outros até Dava uma certa liberdade, não é? Para além de você aprender na língua francesa, podia aprender na sua própria língua. Essa era a grande diferença entre Sim, as colônias. E aqui em Angola só encontrávamos isso nas escolas das missões. Tudo isso servia para quê? Para abafar, aculturar as pessoas, torná-las coisas, propriedade dos portugueses. E nós fomos propriedade dos portugueses. Outra coisa que podem saber como jovens, é que nós fomos na escola, nunca ninguém deu a história da Angola. Nem geografia. Você aprendia a geografia de Portugal, o Rio Tejo, o Rio Douro, mas nunca tinha aprendido o Rio Kwanza, nem o Rio Zaire. Não é? Você aprendeu Dom Afonso Henriques, Deusladeu Martins, qualquer pessoa aí, Egas Muniz, mas nunca tinhas aprendido Quimpavita, o Iquico, o rei Iquico, nunca tinhas aprendido, nem Mandume, nunca. E quando as pessoas, pertencendo à sua terra, você te mudam os nomes, dizem que os vossos nomes não servem, usam o nome de quem está a colonizar. Quando não aprendes a sua geografia, os seus antropônimos são negados, os fitônimos são rejeitados, o topônimo é mudado, mas estás a aprender deles. Nós sofremos um colonialismo que atacou, um colonialismo que podemos chamar visceral. No seu modo de ver, considera o colonialismo português das piores que já aconteceu? Das piores. Não há um colonialismo bom, sim, mas o colonialismo português foi o pior. Daí é que nós não conseguimos. Fomos os primeiros a sermos colonizados e somos os últimos a conquistarmos a independência. Não é? Muito bem. Somos dos últimos. Os primeiros a serem colonizados e os últimos a serem independentes. Por quê? Essa é a grande questão. Por que é que fomos os últimos? Porque fomos tidos como propriedade, como coisas, como alguém que também nos chama a mesma coisa. E nós temos uma luta muito grande para a nossa libertação. Então, os poucos, aqueles que foram à escola, aqueles que foram na vida militar, aqueles que foram no Congo-Kinshasa trabalhar, é daí que vai nascer o sentimento do nacionalismo angolano. Muito bem. Sr. Deputado, em 1961 é o ano que marca o princípio dos grandes conflitos que resultou para a independência de Angola. Como foram os seus desenvolvimentos iniciais? Há uma coisa que eu posso querer explicar. Hoje em Angola, quando se escuta o iniciar da UPA, né? União dos Povos do Norte de Angola, as pessoas pensam que é ato tribal. Só que as pessoas nunca aprofundaram a história. Os portugueses, quando vieram, estiveram no Reino do Congo. O primeiro contato foi com o Reino do Congo, não é? Uhum. E houve, inclusive, troca de embaixadores, né? Troca entre Portugal e Angola e o Reino do Congo. O que levou, por exemplo, e os colonos pensavam assim, no Reino do Ndongo foi uma guerra de ocupação, no Reino do Bailundo, os portugueses entraram ocupando a força, não é?
No reino do Quanyama, ide. Das Lundas, Choco, ide. Ocupar a força militarmente. Mas isso não foi assim no reino do Congo. Não foi assim. No reino do Congo foram relações, né, recíprocas, de amizade. Muito bem. Só que depois os colonos, depois de concluírem a ocupação militar, voltam-se contra o reino do Congo para ocupá-la. Então, os nossos antepassados, por falta de maturidade, talvez, mas pelo conhecimento que tinham do início do colonialismo, eles dizem, não, você ocupa lá, mas aqui vocês tinham conosco amizade. A tal união dos povos do norte da Angola, né? Norte da Angola significou isso. Você aqui não pode dizer que você nos ocupou, porque você teve conosco relações diplomáticas. Só que, como o camarada mais velho, Olden Roberto, já tinha estudado, e porque os angolanos não sabiam onde é que Angola começava e onde é que Angola terminava. Eu próprio estou aqui a dizer, para vir saber que Angola chegava até o Cunene, não era fácil. Porque os angolanos podiam viajar de uma comuna para outra, tem que levar guia. Não havia aquela comunicação. A maior comunicação que veio a haver em Angola foi depois da luta de 61, do início da guerra de 61, em que os portugueses seguraram muita juventude do sul para vir fazer guerra do norte, muita juventude do norte para vir fazer guerra no sul, aquela questão, né, que essa mistura, vai aquele cumpriu tropa no Lubango, nós temos essas famílias. Isso também libertou-nos a ter um entendimento que é Angola. Ok? Muito bem. Que é Angola. Bom, nós mesmo sabem que quando falamos de Angola, nós quando chegamos em Luanda, há pessoas da ilha que não conheciam Kazenga. E há pessoas de Luanda que não conheciam Angola toda. Por isso, zairense, bailundo, mas um homem da UNIT que percorreu a pé o país todo não pode ter essa ideia. Tem havido alguma disputa pelo protagonismo do 4 de janeiro? Qual a verdade dos factos desta data e a sua influência na luta pela independência, se é que está correto? Marcos Abreu. Tá bem, muito obrigado, eu agradeço a ele. Como eu estava a dizer, o 4 de janeiro enquadra-se na revolta como uma greve realizada pelos trabalhadores, mas trabalhadores esses influenciados, não é, pela situação política, pelo Rosário Neto, pela UPA, porque o Rosário Neto, se você for no Congo, aí Massango, aquela área toda, né, aquela Baixa de Cassange, então o Rosário Neto era vice-presidente da UPA, que se encarregou a sensibilizar as pessoas para se revoltarem contra a situação. Mas podemos enquadrar o 4 de janeiro, no meu entender, como uma atitude grevista, uma greve. É uma greve. Sabe que mesmo quando as greves começaram no mundo, destruíam tudo. O que está mais ou menos a acontecer em Moçambique, né? Destruir tudo. É uma revolta. Mas é uma revolta que tem a noção, a ideia de fazer uma guerra ou uma revolta para corrigir uma situação imediata? É o fundamento que temos de compreender. Mas se não foi uma revolta dos trabalhadores. Só que a resposta colonial, diante daquela revolta, é que foi muito violenta. Matar tudo. Matar tudo por quê? Para meter medo. Ok? Já é diferente com 4 de fevereiro, com 15 de março. Muito bem, esse ponto é diferente. É diferente porque aqui há a intenção que conta. A intenção é que temos que contar. A intenção, eu vou fazer isso, vou lutar. Outra intenção, nós estamos a ganhar mal, tem que se corrigir isso. É uma greve, a greve dos professores, exemplo. Muito bem.
né? Embora possa haver isto e aquilo, é uma greve para mudar uma situação. Mas lutar como tal, com ideia e com intenção mesmo de lutar, segurar em katana ou em que é para lutar, é diferente, no meu entender. Então, essa é uma pequena diferença. Mas, quer não, influencia. Porque você vai ver 4 de janeiro, depois vem 4 de fevereiro, depois vem 15 de março. 15 de março. Não é? Essa sucessividade dos acontecimentos. E também tenho ouvido uma outra situação, não tenho bem preciso a data, aqui de Catete também houve uma ação. Talvez seja primeiro do que 4 de janeiro. Porque há situações que eram restritas, né? Não tiveram aquela amplitude geral, como o 15 de março, por exemplo. Né? Então, a intenção é que tem que contar. A intenção do trabalhador era resolver o problema do salário, melhorar o tempo de serviço. Essa é a intenção. Mas não é a mesma intenção de 15 de março. Outra data pouco falada é o 15 de março, que só há poucos anos passou a ser considerada a data de celebração nacional. O que realmente aconteceu naquela data e qual foi o seu impacto no processo que conduziu o país à independência? É a mesma questão do mesmo internauta. 15 de março, 4 de fevereiro. Eu quero combinar essas duas datas. Em 1995, a Voz da América fez uma investigação, um percurso aqui em Angola, eu acompanhei, investigou ao falecido Joaquim Pinto de Andrade sobre o 4 de fevereiro. A pergunta que eu detenho, acompanhando na rádio, a pergunta que o jornalista tinha feito a ele era: Dr. Joaquim Pinto de Andrade, sabemos que no dia 4 de fevereiro você não esteve em Angola, mas o teu irmão, também não estando em Angola, como presidente do MPLA, o que ele te contou sobre o 4 de fevereiro? Ele dizia: olha, o meu irmão contou-me que, estou a falar do falecido Joaquim Pinto de Andrade, o meu irmão contou-me que ele estando, parece, na Argélia ou em Conakry, ocorreu o 4 de fevereiro. Então eles tinham esperado o Luxo Lar, ele, o Viriato da Cruz, aquele conjunto deles, esperaram uma semana para ver se alguém reivindicasse o 4 de fevereiro. Ninguém tinha reivindicado. Então eles fizeram declaração assumindo o 4 de fevereiro. Isso que estou a dizer, escutei pela rádio. Deve ter um apontamento qualquer. Isso foi em 1995. O mesmo jornalista da Voz da América foi até ao Beiral, encontrou um senhor que terá participado no dia 4 de fevereiro, para quem eu também escutei o seguinte: que eles, um conjunto deles, vieram mandatados de Kinshasa pelo Holden Roberto para a ação de 15 de março. Não é? Chegaram em Luanda. Quando chegaram em Luanda, apresentaram-se no Cono com Manuel das Neves, que era o representante, na altura era vice-presidente da UPA, na clandestinidade, sim, embora padre. Então, depois deram-se conta de que o colono já tinha tomado conhecimento da ação de 15 de março. Então, o que é que tinham de fazer? Antecipar. É assim que antecipam o 4 de fevereiro. É também da UPA. E para vos dizer a verdade, antes do mais veloso na Roberto morrer, começou a participar nos festejos de 4 de fevereiro. Ele já esteve no marco histórico a participar. Só assim, e a pergunta depois que seguia: e por que o Holden não tinha reivindicado? Ele diz: olha, o mais velho lá do Beiral, dizia: depois que fizemos aquela ação,
eu é que fui indicado para irmos até Kinshasa dar a resposta. Só que as fronteiras já estavam fechadas devido à ação. E não podíamos ir. E não havia outro meio de comunicação. É um mais velho. Um mais velho é natural da Mbaca. Então o Oldene também tinha receio de assumir algo que ele não tinha certeza. Porque ele sabia que era 15 de março. Agora acontece 4 de fevereiro. Tinha dúvidas. Mas a partir daquele momento, que estou a dizer, podem perguntar, se forem na Rádio Nacional vão encontrar isso nos seus arquivos, naquele mesmo ano e naquele mesmo momento, dada essa situação, a Rádio Nacional promoveu um debate sobre o 4 de fevereiro. Na parte do FNA foi o mais velho Lucas Ngonda, na parte do MPLA foi o mais velho Roberto de Almeida, só para debaterem o 4 de fevereiro. É nessa data que todos nós concluímos que o 4 de fevereiro é também da UPA. Muito bem. Bom, não é do MPLA. Porque depois o mais velho Ordem Roberto começou a participar nos festejos de 4 de fevereiro. Porque, desculpa, meu filho, sim, sim. O que se passa em Angola, eu não sei. Porque se você tem uma conquista e você próprio não preserva a sua conquista, alguém vai ficar com ela. Foi o que aconteceu. O que tem acontecido? Com a UNITA já não se faz, né? Porque a UNITA tem as suas datas, faz as celebrações, sempre, constantemente. Mas o outro partido deixa andar. E quando você deixa andar, o outro aproveita. Uma conquista... Se o senhor jornalista fizer recurso à obra do mais velho Chicato, vai encontrar no texto uma matéria que diz que o MPLA, fundado na década de 60, mas ele não queria ser inferior à UPA. Então, fizeram um estudo, nós vamos ter que pôr a nossa data de fundação em 1956. Que não é verdade. Não é verdade. Porque eles gostam de ser superiores a tudo. Então é assim que vão tirando. Né? Então, se não 4 de fevereiro, é também da FNLA, é da UPA. Né? Mas depois o Oldene não se contentou, não. Como tínhamos planificado, 15 de março, é mesmo 15 de março. Então, 15 de março é que se estendeu quase em todo o país. Quase. A luta de 15 de março foi extensiva. Foi a mais violenta também. Foi também a mais violenta. Muito bem. Tem havido relatos de alguns mais velhos veteranos ou anciões que, cansados do atual rumo que o país atravessa, dizem que a tal independência devia já acabar. Este sentimento é legítimo? Perguntou Domingas Cassinda. Eu ontem escutei um rapaz em Moçambique que dizia que a independência era para as pessoas viverem livres. Viverem livres, terem liberdades e direitos garantidos. Mas a Frelimo não faz isso. Então, essa minha mãe que está a fazer essa pergunta também está nessa onda. Porque uma independência que não é acompanhada do respeito pelas liberdades e direitos, eu sei que Portugal já se teve independente 2 vezes. Portugal? Sim. A primeira independência de Portugal foi contra o Império Romano, depois contra a Espanha. Nunca ouviremos falar disso. Mas só para recapitular, para que serve a independência, afinal de contas? A independência, como eu estava a dizer, é o resgate. Nós éramos seres livres, tínhamos os nossos direitos, as nossas liberdades, e veio alguém, obstaculizou-nos. Começamos a cumprir regras que não eram nossas. Ok? Agora, independência é buscar o que perdemos. E o que é que perdemos? A identidade, os direitos, as liberdades. Né? Isso é que justifica a independência, a cultura perdida. Quando você
proclama a independência e diz que a única língua para o país é a língua do colonizador, estás a dizer o quê? Que você está a colonizar. Embora há pessoas que dizem assim, olha, o colonialismo saiu do estrangeiro para os nossos próprios compatriotas. Há pessoas que dizem que nós estamos a viver um neocolonialismo. O deputado concorda com esta opinião? Neocolonialismo, colonialismo, só que se diz novo colonialismo. Neo significa simplesmente isso, mas é colonialismo. Se diz neocolonialismo, meus filhos, entendem só, por exemplo, o que está a passar há bem poucos dias. Depois que os deputados aprovam o Orçamento Geral do Estado, a dizer que o aumento salarial é de 25% a partir de janeiro, depois você mesmo tem coragem de vir dizer que não é verdade. Num povo livre, que você respeita a liberdade do outro. Oh, meus filhos, não é preciso matemática, aprender matemática para você entender como é que estamos a viver. Nós estamos subjugados. Nós estamos subjugados. O que é que será necessário fazer para mudar este paradigma? O que é que foi necessário fazer para nos libertarmos dos portugueses? Mudança da mentalidade. Assumirmos o sacrifício. Você acha que o Moçambique vai continuar a ser aquele Moçambique de Frelimo anterior? Não. Não. Todo o mal deve ser combatido. Todo o mal. Todo o mal é que, mesmo individualmente, você tem a sua esposa, você não lhe respeita, ele tem o direito de dizer, fica. Ok? Então, nós estamos chamados a rever o sistema. As leis que se aprovam sempre vão contra o povo. Então, como é que fica? No início esteve a falar o que se passou. Depois de 1961, do início da guerra, o que o colono fez? O que o colono fez? Construiu a escola até na minha aldeia. A escola chegou na minha aldeia e quando eu comecei a estudar, nós só tínhamos um professor, cerca de 500 alunos, um só professor. Só que nós sabemos ler e escrever. Talvez melhor do que aquele que estava a dar aulas a 50 alunos. Por quê? Mas o que é que faz ser diferente neste tempo, visto que temos a tecnologia, a ciência evoluída? É o sistema, meu filho. É o sistema. E Congo diz Panangimina. Panangimina, em Congo. É um dar, não dar. E o exemplo típico que eu vou tirar é: havia uma senhora que tinha, a irmã faleceu e ela ficou com o sobrinho. E o sobrinho era não. Era não. Então o que ela fazia? Ela cozinhava, ia à lavra, mas deixava comida para o sobrinho e punha naquela tarimba alta onde a criança não chegava. E dizia: olha, eu estou a sair, você depois tens aí a comida para comer. Ele lá não chegava. Quando voltasse da lavra, dizia no sobrinho: você não presta, eu deixo comida, você não come. Ok? Qualquer dia as pessoas vão dizer que eu te trato mal. Não sei se está a ver essa analogia que estou a fazer com a nossa própria vida. É dar, não dar. Ele deu, está a dizer que deu. Só que onde está a comida? Eu não vou conseguir atingir-la. Assim comi. E aqui no país vocês tenham ouvido, assim que vão falar sobre os 50 anos de independência, vocês vão escutar. Formamos tantos quadros, técnicos superiores, tal. Vão ouvir isso. Mas se houver necessidade de empregar pessoas numa empresa que dá dinheiro,
eles vão dizer o quê? Não há quadros competentes. Então, quem é que os forma? Você, para fazer o relatório de vaidade, formamos muitos. Para dar um emprego rendoso, não temos quadros e vão buscar fora. Então, isso assim, como é que fica? Como é que se entende? E eu pergunto, como é que um aluno... Eu fiz a primeira carta para o meu pai na 3ª classe. Hoje a pessoa está com a 12ª e não pode conseguir, não consegue escrever. Mas todos estamos com diplomas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, e eu não fui nas matas, não estive lá, mas muita gente que veio da Jamba, que foi à universidade, que trabalhava comigo no São Paulo, eu ajudei a dar a explicação da língua portuguesa para fazer teste. Mas o que lhe digo? Dizem-me que eles até escreviam no chão, mas estão melhor formados. Como? Muito bem, essa é a grande interrogação. O seu jornalista pergunta ao deputado: com a proclamação da independência pelo MPLA, surge a exaltação do Dr. Agostinho Neto como o pai da nação, o que tem suscitado noutros ex-movimentos de libertação a sugestão de se considerar os pais da independência, o Dr. Holden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Qual é o seu comentário? Perguntou Marta Moenho. O meu comentário é o seguinte: a independência de Angola é peculiar. Aconteceu de maneira muito diferente. A maneira muito diferente de como aconteceu a independência de Angola é a existência de 3 movimentos lutando para o mesmo objetivo. Ok? Embora com ciúmes que cada um tinha do outro, mas o objetivo era o mesmo. Ninguém lutou para outra coisa. Todos lutaram para a independência. E no meu entendimento, o dia mais importante para nós é o dia 15 de janeiro, quando se assinaram o Acordo de Alvor. Esta é a data, é o marco da nação angolana. Esse é o marco. Porque é ele que diz que a independência será no dia 11. É o marco que estancou, que diz para colonialismo, porque senão o que se passou depois de 15 de março é preparar o colono sair. Que iria sair e como iria sair. Ok? Então o Acordo de Alvor tem esse sentido. É um marco histórico. E lá, no Acordo de Alvor, você vai encontrar a dizer que a FNLA, o MPLA e a UNITA são os legítimos, entendem bem a palavra, os legítimos representantes do povo, até penso que dos povos da Angola. Se não me engano, está assim. Então, se são legítimos, como é que vai aparecer um que diz que sou eu? Por que não falou isso quando estavam a fazer o acordo? A dizer lá naquele momento, epa, o legítimo sou eu e não os outros. Todos assinaram. E há um erro que as pessoas não entendem. O presidente Agostinho Neto não escreveu Antônio Agostinho Neto. O nome dele completo. Como é que escreveu? Não, é melhor ir ver no acordo. Tudo isso deve ser investigado. Portanto, os pais do nacionalismo angolano são 3. São. Ok? Porque proclamar a independência é apenas assinar algo que já existiu. Proclamou-se aquilo que existiu. O que é que existiu? É o Acordo de Alvor. Porque o Acordo de Alvor é a base, é o fundamento da independência. É que forma o país, a nação, a nova nação que está a surgir. É o Acordo de Alvor.
através assinado na data em que se assinou, dia 15 de... Até essa data devia ser um feriado. Essa é a grande questão. Existem algumas datas importantes que o país deveria torná-los feriados nacionais, como, podemos por exemplo, chegar 15. lá. O problema é, se você for a ver os feriados como estão, e você vai ver, tudo pende para um partido. Por exemplo, data de o 2 de março, não é? Passou a ser data de celebração. Não tem sentido. Você tem o dia 8 de março, Dia das Mulheres, Internacional das Mulheres, mas é para mostrar que é ele. Então, vamos pôr mais isso. Mas isso será ultrapassado. Porque tudo depende daquilo que o povo vai entendendo. Tudo que beneficia o país fica nas mãos de alguém. Mas os erros deles, eles não querem reconhecer. Eu também posso reclamar a Sexta-feira Sangrenta, para ser dia feriado. Aliás, o falecido Fulpingo Vítor já tinha levado essa proposta, né? Para ser o dia da reconciliação nacional dos angolanos. Senão, não, eles dizem assim no dia 17 de setembro, dia do fundador da nação e do herói nacional. Meus irmãos, temos de entender bem, Angola não tem um herói nacional. Quempavita foi morto a lutar para isso. Manduma foi morto. São heróis. Equigo. Tanta gente é herói. E nós vamos ter um único herói. É complicado. Vamos fazer uma comparação. Em Moçambique existe também uma data, mas eles dizem heróis nacionais. Heróis. Como é que uma Angola como essa, na sua diversidade cultural, na sua diversidade de luta, vai ter um único herói? Não estão a ver que há um herói aí? Vai se esquecer de quem começou a luta. Vai se esquecer de quem participou na luta, mesmo que fosse só o próprio MPLA. Não pode ter só um herói. Como o movimento que lutou, não pode só ter um herói. Então, onde é que vai pôr a Diolinda Rodrigues? Onde é que vai pôr o Hoje Ainda? Não são heróis também? Dentro deles. Para um país ter um dia para um herói, é impossível isso. E fundador da nação, seria fundador da nação se fosse ele sozinho a lutar. Como foi em Moçambique, só teve um movimento de libertação. Aí mais ou menos. Aqui não. Aqui é impossível. Pode-se, e eu vou repetir as palavras que tem do senhor bispo de Luanda, Dom Filomeno, que diz que a história não se imagina, não se inventa, são factos indeléveis. Ele diz que, mais ou menos, né? Quer dizer, os argumentos podem ser diferentes, mas o facto histórico está aí, nunca se muda, porque ninguém inventa a história. E nós temos de exigir aos nossos colegas que eles aprendam que a história é o que aconteceu. A bem ou a mal, contra mim ou contra você, o que aconteceu é que se chama história. Não muda. Sr. Deputado, o país vai comemorar 50 anos de independência. O que é que os deputados estão a pretender abordar na Assembleia quanto a esta questão da inclusão dos outros que também lutaram para a independência nacional, por exemplo, Alden Roberto, Dr. Jonas Savimbi? O que é que se pode abordar como proposta na Assembleia para que este assunto seja de facto dissipado? Eu não posso falar em nome de deputados, mas talvez a ideia que o nosso partido tem, que neste ano vamos colocando
os 3 líderes no cenário dos nossos comitês. Já estou a ver, para mostrar aos angolanos que os 3 lutaram. A UNITA não quer desprezar nem Agostinho Neto, elevar o Dr. Savimbi, desprezar Agostinho Neto, desprezar o Olden Roberto. Não, a UNITA não tem essa ideia. A ideia da UNITA nesse momento é esses líderes com seus defeitos, com as suas virtudes, são os nossos líderes. Mas os outros dizem, não, há só um líder. Nós também não vamos concordar. Nem o próprio povo se vai concordar. Falou de escolas que o colono construiu depois do início da luta armada. No seu modo de ver, precisamos de mais lutas para que o governo melhore a vida dos angolanos? Se precisamos de mais luta, essa mesmo que estamos a fazer já é luta. Isso que estamos a fazer é luta. A luta não é só armada. Toda uma luta, desde que você atinge a mudança de consciência da mentalidade do povo, é uma luta. O que estamos cá a fazer é luta. Por isso é que estamos a perguntar. Quando esse povo ganhar a consciência de que o que tem passado... Não, eu, quando era professora na Angola e Cuba, do Kazenga, eu sinto muito mesmo. O que é que o deputado sente? O aluno tem que dar dinheiro para aprovar. O próprio Ministério diz que ninguém pode reprovar. Todos têm que aprovar. E não sei se estão a ver o que é que vai acontecer quando todos têm de aprovar, até aquele que não sabe. Então, aquele que tem se empenhado vai deixar de se empenhar. Ok? E a escola só serve para fazer propaganda. Tal como o orçamento só serve para roubar dinheiro. Por isso é que vocês veem, sempre que há uma atividade política daquele partido, recorre à escola para os alunos irem. Né? É só para servir para propaganda. Então nós temos de mudar isso. As pessoas têm, e eu dizia nos meus alunos, vocês têm de aprender para saber, porque um dia vocês vão ficar sem emprego. E muitos ficaram assim. Há os que se encontram comigo e me dizem, professor, tinha razão. Tem diploma. O diploma é para quê? O diploma é simplesmente para mostrar que você tem esse tipo de conhecimento. Né? Agora, dar o seu diploma nas pessoas, é licenciado, é mestre, não sei o quê, mas depois não fazer as coisas é muito complicado o que está a passar no nosso país. E também não é só no nosso país. Quando vieram os cubanos, eu tive complicação com os cubanos. O que é que nós tínhamos? Eu também aprendi naquele período, né? Eu fiz a sétima até... Os professores só ditavam matéria. Tudo era ditar, tudo. Mas eu disse, mas matéria é explicar ou é ditar? Ao ir fazer a prova, ele dá um questionário de 4 perguntas e vos diz assim, nessas 4 perguntas, da matéria que já ditou, né? Nessas 4 perguntas, onde vão sair 3 perguntas para a prova. E você segura o caderno, começa a amarrar só naquela... E chega mesmo, vai acontecer isso. Assim mesmo a pessoa aprendeu. Sou jornalista. Eu sou mesmo professor, com os meus poucos conhecimentos. E aprendi que há 2 pedagogias. Uma das pedagogias é você pôr as crianças às costas ou no ombro e lhe ensinar a andar. A outra pedagogia é você pôr a criança no chão e acompanhar você a andarem juntos. Porque ele tem que andar. E na minha terra dizem que quem leva sempre a criança no ombro, a criança não vai andar. Então, temos esse problema
temos esse problema. Estou na mesma comissão da educação aí na Assembleia Nacional. Todos os dias surgem problemas. Todos os dias surgem problemas. Então, é complicado. Quem está a dizer que o ensino não está bom é aquele que dirige o ensino. Quem está a dizer que formou muitos quadros é aquele que dirige o ensino. Quem vai dizer também que o ensino, nós não temos quadros para ocupar essa casa, é o mesmo que forma os tais quadros. E quem vai dizer que só o nosso partido tem quadros, os outros partidos não têm quadros, é o mesmo partido que forma todos nós. Então, como é que nos forma? Muito bem, essa é a grande questão. O internauta Carlos Matadi, ele escreve: no Parlamento tem conversado com nacionalistas do MPLA? Se sim, como eles encaram o atual quadro do país e o que lhes levou a lutar pela independência? Perguntou Carlos Matadi. É a primeira questão. Eu aprendi uma coisa que se diz, penso mais ou menos assim, política de elite. A política de elite é assim: quando você é escolhido para pertencer àquela elite, tem que abandonar o resto. É tua família, é tudo, fica lá. Ok? Eu não acho que eles estão... Quero só dizer, não vou dizer o nome de ninguém. À vontade, senhor deputado. Dos meus colegas deputados, só o que aconteceu. Um dos deputados do outro lado, um dia, teve o nosso glacial trocado, porque isso vira sempre. E o mais velho nosso, o velho Sami, Gabriel Silvestre Sami, segurou, indiretor, isso está todo, ajudou a indiretar. E ele diz: deixa estar, o próprio país está assim. Eu também, um outro deputado, vi a mesma coisa, diz: olha, ajudei a indiretar. Ele diz: deixa estar, o país também está assim. Mas é de lá. Então, como é que vamos dizer que eles não sabem o que se passa? É impossível. Porque ele está a dizer que o país também está torto. Entende? Então, está torto, mas ele está lá. Então, o que existe é falta a coragem. Mas também essa falta de coragem, não sei se é verdadeira, mas... Porque quando você tem que ter coragem, já ganhou lá dinheiro, já roubaram todos juntos, então é para você mostrar coragem, não sei. Surge um remorso, você, né? Também, e você? Eu é que estou a roubar e você. Eu, na minha estratégia, desculpa dizer isso, eu, para aguentar ser da UNITA até hoje, guiei sempre a minha vida assim. Nunca andar atrás dos dinheiros. Nunca. Nunca andar atrás dos dinheiros. Porque o dinheiro esmaga. Aquele que te dá quando te cobrarem, você fica sem ação. Portanto, o dinheiro é aquele que eu ganho, ou faço o que posso e não andar, porque ajuda aqui. Não, eu não faço isso. Nunca vou fazer. Primeiro está a minha integridade política, a minha maneira de ser. Vou no banco para emprestar dinheiro que depois não vou conseguir pagar e eles aparecem e dizem para você como. E há muitos mais velhos que saíram da UNITA que eu conheço a história. E foi assim. Muito bem. Bom, temos a última questão. Pedro Mota, ele escreve: senhor deputado, se for convidado a fazer parte de uma comissão para a elaboração da história de Angola, o que sugerir como prioridade neste trabalho? A história de Angola, cada um tem que escrever porque a história de Angola, no fundo, é o conjunto dos conhecimentos, dos acontecimentos que apareceram em Angola e que acontecem. Então, cada um, eu tenho dito assim, quando aconteceu a independência nacional, eu não estava em Luanda, eu estava na minha aldeia e fui na celebração, estava lá, mas fomos lá na proclamação. O que eu vi, posso escrever. Você também, onde esteve, o que viu, pode escrever.
Agora, os historiadores, aqueles que escrevem a história, têm que segurar essas fontes todas e ver quais são aquilo que é nacional, né, que pode ser priorizado. Portanto, o que está aqui, primeiro que temos de lutar para a história de Angola, é a unificação da história. Porque quando você exclua o Walden Roberto da história de Angola, quando você exclua o Dr. Savimbi da história de Angola, quando você exclua Kim Pavita da história de Angola, como o colono fazia, então fica como? Os heróis todos são de um grupo étnico, são do mesmo partido, e temos de ter cuidado com isso. Que perigo pode trazer para o país? Já que o deputado fala de cuidado. O perigo, você não costuma ouvir nas lundas a dizer que querem autodeterminação? Não costuma ouvir. Lunda, para não falar de Cabinda. Eu estou na UNITA, se a UNITA não me valorizar como Bacongo, vou fazer o quê? Ok. Fala. Vou fazer o quê? Eu tenho seguidores. Né? Eu vou dizer, nós como não temos valor, vamos fazer o que nós. E aí, problema, né? Então, o que faz com que... E uma coisa que entendi melhor na política da UNITA, o Dr. Savimbi disse, unidade na diversidade. Não é unidade na unidade, é unidade na diversidade. O que é que isso dá a entender? Você tem que respeitar o que os outros também são. Não existe um povo sem cultura. Não existe. Então, quando você respeita os outros, eles respeitam o que você é. E eu tenho defendido, tenho dito. Defendo o que é teu, mas respeito o que é do outro. Muito bem. Esse é o princípio de vida para vivermos como angolanos. Os bacongos têm de defender o que é deles, mas respeitando dos ouvimbundos. Mas quando você diz, não, só o nosso aqui é melhor, o deles não presta, é um conflito. Né? Muito bem. É o colonialismo. Nós não podemos continuar a viver colonizados por nós próprios na nossa própria terra. Não podemos aceitar isso, nem sequer um bocado. Bom, uma última questão, Sr. Deputado. Qual balanço faz dos 50 anos de independência e qual era o sonho dos angolanos que não se realizou? Bem, sinteticamente vamos dizer assim, eu tive acesso a um livro dos pioneiros políticos dos anos 50. Deve ter esse livro lá, qualquer, onde você vai encontrar essas mentes de Carvalho. Os nomes estão lá. Foram prisioneiros políticos. Nós também temos-los hoje. Né? Onde houver prisioneiros políticos, o que é que falta? Ainda que você esteja a ser respeitado, mas o outro está na cadeia. Mesmo que for só uma pessoa que não se respeitou os seus direitos, as suas liberdades, a sua opinião. Isso tem que se alterar. Não precisamos dizer que não, a maioria. Não, o problema não é da maioria, o problema é o direito é individual. Ok? Aqui, mais ou menos, podemos fazer uma similitude. Que alguém cozinhou bem uma comida, não é? E trouxe um bocadito de nada de veneno, pôs naquela comida. E vai dizer, não pus muito veneno, é só um bocado. Envenenou ou não? Hã? Então, nós queremos de liberdade. A independência tem que trazer liberdade. A independência tem que trazer o respeito dos direitos das pessoas. Essa aqui é a independência. O resto não é independência. Então, a nossa luta, como essa que estamos a fazer, é continuar. Eu gosto do Venceslau, porque penso que temos guiado muito mais. Para mim, na minha maneira de ser, enquanto
as línguas dos angolanos não forem tidas nem achadas, mesmo no nosso partido, eu vou continuar a insistir, porque isso é que é o verdadeiro colonialismo. O colonialismo é cultural. Já que o deputado fala de cultura, todos conhecemos-lhe como David Álvaro. Qual é o seu nome africano? É Mwanza, o meu nome é Mwanza. Porque o problema é que eu fui filho do Soba. Como filho do Soba, o colono não aceitou, porque entre os bacongos ninguém tem dois nomes. Te dão o teu nome e o nome do pai, o apelido do pai, acabou. Os nomes eram dados assim. É o teu nome e o nome do pai, que é o apelido. Agora, João, Antônio, André, não sei, não, nós nunca tivemos. Ok? Então, o meu nome que me deram é Mwanza. Sim, senhora. E quando eu estou num lugar, e quando dessa vez fui na minha aldeia, toda a gente que me conhecia, Mwanza, eu aí sinto, sou orgulho, meu orgulho está aí. Aquilo é que eu sou. Sim, senhora. Agora, com o tempo que já passou, tenho esse nome do David, porque quando fomos batizados diziam que tem que ter nome santo. E o nome santo é David. Ok? Deram esse nome. E eu, quer dizer, os nomes dos europeus são santos. Os nomes dos africanos eram diabólicos. E nós não podemos continuar assim. Muito bem. Bom, Sr. Deputado... Nós temos de fazer uma luta para que a nossa cultura... Não existe uma cultura pura, boa, mas naquilo que é bom, temos de lutar para que aconteça. Vamos esperar. Bom, Sr. Deputado, que última palavra lhe oferece deixar aos internautas que nos acompanharam desde o início até aqui? A única palavra que tenho a deixar, primeiro encorajar-vos a vocês, não sintam que o que estão a fazer que não vale, não. É o sal. É o sal. Quando o sal está na comida, ninguém vê. Ninguém vê. Mas as pessoas sentem o sal. E se faltar o sal na comida, as pessoas vão sentir que não há sal. Então somos o sal. E nós temos de agradecer, na minha parte, por ser o primeiro do ano. Humildemente, penso que a vossa equipe pensou, não sei o que pensou para mim. Eu até queria desistir ontem, mas eu pensei, às vezes se eu desistir, vou lhes complicar, encontrar mais uma pessoa que às vezes não vai aceitar. Então, não consegui preparar-me como eu queria, então vamos trabalhar. Muito bem. Nós somos os angolanos. Nunca ainda que possamos ser desterrados e morrermos lá, mas sempre seremos os angolanos. E eu não tenho necessidade de ir viver não sei aonde. Não. Aqui mesmo, morrendo de fome com os outros. Essa é a nossa terra. Muito bem. Sr. Deputado. Saudar a todos os internautas que estão nos a acompanhar. Que esse ano seja mesmo um ano de trabalho. Primeiro, lutarmos para que sejamos mesmo nós. E não usarmos a CEPS. A CEPS é um sabonete que o colono belga criou para os congoleses mudarem de pele. Nós não precisamos de mudar de pele. Temos de ser mesmo nós, como estamos. Algumas pessoas quando me veem dizem, você é muito estreito, eu não preciso de ser gordo para ser angolano. Muito bem. Bom, muito obrigado. Nós é quem agradecemos a sua disponibilidade, Sr. Deputado, e queremos contar consigo em outras oportunidades.